Olá! Peguei. Boa tarde! Boa tarde, deixa eu pôr uma luzinha pra cá, com essa cara Quanto tempo fantasmagórica. já? Pois então, fiquei bem doente, peguei um resfriado fortíssimo. Fiquei mais de 10 dias, hoje que estou melhorzinha. E aí sinto Muita muito gente. falta de fazer atividade física, porque resfriado, estava com muita dor de garganta, não podia fazer. E o que a gente percebe, quanto menos faz, menos consegue fazer, né? É, o corpo adora, né? Esse conforto, essa zona de conforto. Acostuma-se, né? E aí é Sim, difícil, precisa de um empuxo, né? Por isso que eu acho importante da gente fazer juntas, né? Que sempre que você me provoca e que você manda as aulas, e aí então é melhor, porque se eu sozinha dizer, vou fazer, eu faço depois, faço outra hora, não, a gente tem que criar um ritmo, não é isso? sim. Muito bem, Sensei. Agora que a Sensei já está a postos, eu vou abrir aqui sobre esse bate-papo hoje. Então, eu convidei a Sensei porque ela é uma aluna do meu programa e eu abri as inscrições dele. E eu quero muito que ela fale um pouco da experiência dela, de treinar de forma online, porque acaba sendo um bloqueio das pessoas, né? Ah, será que funciona? Né? Será que eu consigo ter disciplina treinando de forma online? Como que é essa experiência? E eu acredito que é uma experiência que tem facilitado muito a vida das pessoas. E aí, vamos nos desenrolar da conversa. Eu quero também pontuar algumas coisas, Sensei, que eu tenho lido sobre o sedentarismo e a quantidade de pessoas sedentárias, inclusive nós mulheres muito sedentárias. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque nós mulheres, a gente tem facilidade e capacidade de realizar tantas coisas, tantas tarefas, só que ao mesmo tempo a gente tem negligenciado o nosso momento do nosso autocuidado. Então nós mulheres somos muito mais sedentárias do que os homens. E eu quero que a Sensei, dentro, né, da sua experiência, eu quero que você comente um pouco sobre isso com as pessoas. Muito bem. Então é interessante pensar nisso, né? Que desde criança a gente estimula muitos meninos a jogar bola, a ir nadar e fazer as coisas, e as meninas não. Então a gente já tem uma questão educacional dentro do feminino e do masculino, como é que a gente educa crianças. Eu sei que você não faz isso com as suas, que as suas crianças são todas muito atléticas, mas isso é Uhum. um caso excepcional, porque a maioria faz o contrário. A maioria fala para a menina, não, fica quietinha, vai brincar ali, e o menino vai pular, vai subir o muro, etc. E a gente precisa acabar com isso, porque começa lá na infância. Qual é o seu papel como mulher na sociedade, qual é o seu papel como menino na sociedade, né? E quando a gente percebe que todos nós temos essa necessidade de movimento, o nosso corpo foi feito para o movimento. Quando a gente lembrar de, vamos pensar conosco na idade das cavernas, né? A gente estava todo mundo junto, todo mundo corria junto atrás dos bichos, todo mundo plantava, todo mundo cuidava, havia uma troca muito grande de papéis e que aos poucos, com a sociedade sendo formatizada como nós conhecemos agora, foi nos separando e dizendo, menina não só pode usar cor de rosa, menina só pode ficar quietinha, tem que aprender a bordar e costurar. Eu não tenho nada contra bordado e costura, mas eu acho que a gente pode fazer, como você falou, múltiplas tarefas. E Uhum. uma delas não é a mulher que é cuidadora do outro, não é a mulher que é responsável só para educar os filhos e cuidar da casa. A gente está num momento, eu morei nos Estados Unidos e foi muito interessante ver a comunidade norte-americana, como existe mais equidade entre homens e mulheres. As tarefas da casa são partilhadas pelo casal, a educação das crianças partilhada pelo casal. O marido leva a criança para a escola, vai buscar na escola, o marido ajuda a fazer lição. Não é só a mulher que faz isso. E aqui no Brasil a gente ainda está um pouco mais atrás nessa história, né? Não, você é mulher, você é do lar, você fica em casa. Não, os dois são do lar. E o lar significa um casal, um homem, uma mulher, ou duas mulheres, dois homens, enfim, duas pessoas que formam uma família. E essa família precisa dessas duas energias, desses dois olhares, quanto mais ainda se tiver de avós e etc. Então, o que acontece com nós, meninas, mulheres? Nós acabamos sendo cuidadoras.
e eu vou cuidar do outro, entendeu? Eu vou fazer sua comida, eu vou lavar sua roupa, eu vou passar a sua roupa, eu vou levar as crianças para a escola, eu vou ficar em casa bonitinha te esperando, quando você chegar eu estou limpinha, bonitinha, para você ficar feliz. E não cuidou de si. E não percebeu a sua necessidade verdadeira. E nós temos necessidades, tanto quanto os homens, de atividade física. De sair, como você diz, do sedentarismo. Eu fiquei bastante tempo sedentária aqui em casa e a Fernanda me puxou, vem, vamos fazer atividade física. E a gente começou a fazer online. E é uma joia, gente. Porque a gente está em casa, às vezes a gente faz até de pijama, que vergonha dizer isso, né? Mas às vezes é muito cedo e eu não tive tempo de trocar de roupa, mas você estando em casa é mais confortável, você não se importa, não é? Porque só estou eu e a professora, ou só estou eu as lições que ela mandou por vídeo, então eu posso fazer de uma maneira mais confortável. Agora, é preciso ter ritmo, é preciso criar um horário, é preciso seguir as instruções. Não é dizer porque eu estou em casa eu faço de qualquer jeito, então a culpa é sua, não é da professora. Se você está bem numa academia, pode ir lá e fazer de qualquer jeito. E até se machucar, como muitas vezes acontece. Porque os instrutores não estão grudados em você olhando, eles estão cuidando de todos na academia, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de fazer em casa e de criar o seu próprio ritmo, é uma coisa maravilhosa, porque a gente acaba acordando um pouco mais cedo, que é importante isto, para mexer o corpinho, mexer os braços, mexer as pernas. E não é um exercício assim para virar uma super atleta, nós não vamos sair em competições, a ideia não é essa, né? Se você quer fazer isso, a Fernanda também pode te ajudar, mas não nesses programas que a gente está fazendo. Esses programas que ela organiza é para a gente sair do sedentarismo, para a gente praticar em casa. Na televisão japonesa tem uma coisa que eu gosto muito, sabe? Só alguns minutos, né? Gente na cadeira fazendo exercício, outros em pé, né? Porque é importante. Dizem que nas empresas japonesas, antes de todo mundo começar o trabalho, tem exercícios de alongamento e de consciência corporal para trabalhar melhor. E eu acredito nisso. Para a gente ter um dia melhor, a gente tem que começar movimentando o corpo. Não é isso, Fernanda? Ontem eu conversei com uma aluna minha, muito da área de humanas e tal, e ela não se via muito... Ela não tinha uma relação com o corpo, ela via totalmente separado, sabe? Ela era uma cabeça que só estudava, que estava focada nisso, e ela se achava muito ativa. Ela não percebia que ela era sedentária, olha que coisa. Ela falou, mas eu não sou sedentária, eu faço um monte de tarefas, então... Tem essa pegadinha, eu vejo que muitas pessoas, elas, principalmente as mulheres, elas não se consideram sedentárias porque elas são muito ativas, só que aí o corpo dela começou a falar para ela, né? Eu falo que o corpo fala. E começou a sinalizar para ela, olha, você está abusando das suas costas estão fracas, você não aguenta mais ficar... Ela trabalha com restauração de artes e tal, e ela tinha que ficar muito agachada, e ela não conseguia. E ela começou a perceber que, opa, eu acho que eu esteja talvez sedentária. E ela começou a se exercitar. E aí, sabe o que ela fala? Que o que melhorou nela é a questão da disposição e da energia, né? E eu falo, caramba, a gente tem disposição para fazer as coisas, a gente tem energia, só que a gente não entende que quando a gente executa certas atividades, principalmente as atividades diárias, ou mesmo no trabalho, a gente faz com que o nosso corpo gaste muito mais energia do que ele precisaria. E aí ela falou, eu consigo hoje ficar agachada e fazer as coisas sem me cansar. Então, assim, o corpo dela tá forte, né? Ela tá criando uma estrutura. E eu falei pra ela assim, Cláudia, e é engraçado porque o corpo ele é integrado, ele não tá separado. Porque ela começou a trazer coisas que emocionalmente também estavam melhorando, né? Então, ela estava melhorando no humor, na paciência. E isso tudo treinando em casa. E ela era uma mulher que ela não gostava de se exercitar. Ela falou, eu não gosto de fazer exercício. Eu tenho pavor de treinar em academia. Já tentei de tudo e não consigo. E pela primeira vez, ela conseguiu criar esse hábito. E ela tem se exercitado todos os dias. E uma coisa, Sensei, que você falou desse negócio de crianças. Eu acho que hoje não é tão assim... Mas uma coisa que a gente percebeu e nessa conversa eu também acredito muito que é a forma como a educação física é colocada na disciplina escolar.
Então, na verdade, eu acho que as pessoas, elas têm uma certa aversão e um certo trauma da educação física escolar, que ao invés, né, eu sou uma educadora física, então olha a palavra, educação física, eu vou educar o sujeito, eu vou educar a criança, só que a escola acaba limitando o movimento apenas ao esporte, para esse mundo competitivo. E a proposta não é essa, gente. Então, eu acho que a gente precisa despertar. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma preocupação em relação ao sedentarismo. Ela fala que é uma nova pandemia que a gente precisa enfrentar, porque a população está muito sedentária. Inclusive, Sensei, os jovens. Né? Então, hoje, os jovens, de 5 adolescentes, 4 não são ativos. Uau. E de 5 adultos, um não é ativo. Então, o número de adolescentes está subindo cada vez mais para um sedentarismo. E aí eu pergunto, será que essa juventude hoje vai ter uma longevidade? Como que vai ser, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ganhar consciência, a gente precisa falar sobre isso, disponibilizar formas fáceis e acessíveis para que as pessoas consigam se exercitar e quebrar certas ideias do exercício físico que é só um caminho para estética ou um caminho para curar um problema, né? A pessoa, ela não se permite ter um prazer em se exercitar, né? E reconhecer que é prazeroso, né? Reconhecer que é prazeroso. Reconhecer que é prazeroso, que é gostoso, que é uma coisa boa de se fazer. É que nem tomar banho, gente. Banho é gostoso. Não é uma coisa, eu vou tomar rápido porque eu tenho outra coisa para fazer. E quando está tomando banho, está pensando no que vai fazer depois. Sim. Eu acho que na hora que a gente tira os minutos que a gente tirar na vida para fazer atividade física, a gente deve estar inteiro no que está fazendo. E começa a perceber, a gente vai ficando mais sensível, né? Que no começo a gente só percebe, sei lá, o braço esticou. Aí você percebe que o braço ele é feito de uma porção de molas, né? Ele é uma porção de articulações e que ele não é só osso, mas tem osso, tem carne, tem sangue, tem uma porção de coisas. E a gente reconheceu o nosso corpo como um organismo vivo miraculosamente mágico, que é capaz de se recuperar de tantas coisas e que ele precisa de movimento. Não é porque nós estamos falando aqui, eu percebo isto. Eu fiquei mais de 10 dias doente agora. Eu peguei um resfriado no Rio Grande do Sul, mas foi muito forte, muito forte. E o meu corpo está pedindo, levanta a mão, já faz alguma coisa. Mas ainda estava com muita tosse. Até ontem estava com muita tosse e muita dor de garganta. De ontem para hoje melhorou. Acho que só de pensar em falar com você já foi melhorando. Não, mas é engraçado isso, né? E a gente já começa a ter outra disponibilidade para a vida. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu faço muita coisa, eu passeio o cachorro todo dia. Passear cachorro não é atividade física. Não. É passeio de cachorro. Aí eu vou para o shopping, eu caminho muito no shopping. Não é atividade física. Caminhar no shopping não é atividade física. Então tem que separar isso, fazer uma separação e uma compreensão, porque tem que ter consciência do movimento, não é isso? Sim. Fala um pouquinho do MTI, fala um pouquinho do MIT. Na verdade, assim, o programa, ele dentro... Eu fico falando, a Organização Mundial da Saúde, porque as pessoas gostam de ter uma referência, né? E ela preconiza atividade moderada todos os dias por 30 minutos. Isso é o ideal para a pessoa sair do sedentarismo. E o programa MIT, ele foi... Eu nem pensei nisso, nessa relação. Quando eu me deparei, eu falei, caramba, eu tô dentro das regras. Então, realmente, o programa, ele é um programa dividido para que a pessoa possa treinar todos os dias. 30 minutos são as práticas e tudo equilibrado. Então, vocês vão poder fazer exercícios de força. Aliás, Sensei, isso é uma coisa que eu também... Eu tô num movimento batendo nessa tecla da importância dos exercícios de força, pessoal. Então, assim, vocês, principalmente mulheres, a partir dos 40 anos, a gente perde massa muscular, a gente perde força, principalmente dos membros inferiores. E o maior índice de quedas que levam à morte é enorme. Por causa de quedas. Por quê? Tá com a perna fraca,
sem equilíbrio, sem musculatura. Então, vocês precisam também entender que o exercício físico é a forma mais barata e acessível para você realmente recuperar esse corpo, sabe? Há muito tempo atrás, deixa eu contar isso também que eu achei interessante. Eu estava com osteopenia. E naquela época, fazem muitos e muitos anos, eu estava fazendo atividade física no Pacaembu, que agora não tem mais, né? Mas naquela época tinha escola, como é que chama? Escola de atividade física, né? E eu fazia com um grupo de mulheres acima de 40 anos. E aí a professora que estava lá dizia assim, olha, uma coisa importante para a osteopenia é você bater o pé no chão, mesmo que seja numa cadeira de rodas, porque a ossatura precisa de exercício. E depois que eu fiz vários meses de lá, eu fui fazer e tinha melhorado. Sim, e tinha reverte a osteopenia. Muito. Sim. Pois então, é uma coisa incrível, porque a gente não acredita que o osso muda a condição, porque essas quedas, não só a musculatura está fraca, mas o osso também fica fraco. E é possível, com atividade física, gente, fortalecer os ossos do corpo. Eu nunca acreditei, nem sabia que isso era verdade, mas eu sou testemunha porque aconteceu no meu corpo. Sim. É incrível isso, né? Sim. Não, por exemplo, e aí o que acontece? Quando as pessoas elas buscam o exercício físico, se elas vão pela via da dor, que normalmente é o que acontece, então eu tenho um problema de saúde, o médico me orienta a fazer exercício físico, e normalmente o que o médico indica para as pessoas mais velhas? Uma chance para acertar. Hidroginástica, tá certo. Então, assim, a hidroginástica, gente, ela não é uma atividade que vai melhorar, por exemplo, uma osteopenia, uma osteoporose. Ela não vai aumentar a força muscular da pessoa. Então, o profissional de educação física, gente, não é uma formação que tem que ser, sabe, olhada e assim, desvalorizada mesmo, né? Porque acaba que a gente sempre segue a cartilha que o médico fala. E às vezes não faz o menor sentido o que ele está dizendo. Fazer hidroginástica é bom, tá? Não tem impacto. Mas quais são os benefícios que vai promover para esse corpo? Mínimos. A não ser que você esteja com mais de 80 anos, 90 anos, com impossibilidade, né, incapacidade de se movimentar direito, aí sim, tem muita dor. Mas recebam e aceitem a orientação de um profissional, gente. Sabe? Tem gente me perguntando, hidroginástica ou pilates? Uma coisa é diferente da outra. A hidroginástica é uma atividade dentro da água que não promove impacto, que eu indico muito mais para pessoas que têm muitas dores no corpo e que no ambiente normal ela não consegue se movimentar. E aí ela precisa da água quente para ela conseguir ter o corpo mais leve e conseguir fazer os exercícios. Mas se você não se encontra nesse estado, gente, você não vai durar nem 6 meses na hidroginástica. Sabe? Isso aí. Mas agora uma que é coisa interessante, que você não, eu queria que você falasse um pouquinho esse MTI, EMIT que a gente chama, né? Então, é o movimento, o que quer dizer esse MTI? Método Treinamento Integrado. Método Treinamento Integral. Então, pronto, vai lá. Método porque tem um passo a passo. Eu percebo que as pessoas, se vocês ficam muito aleatórios, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não tem uma programação. E qualquer pessoa precisa, sim, ter disciplina e fazer um exercício que tenha uma sistematização, precisa ter uma lógica, um processo pedagógico. E dentro do MIT tem isso. Todo mundo parte de um início, onde eu acredito que todos são sedentários, então pessoas que são treinadas, que já têm um corpo bacana, não é indicado o programa MIT. O programa MIT são para pessoas que realmente estão sedentárias, que têm dificuldade de iniciar, que precisa de um passo a passo, de um treinamento integrado. Esse é o objetivo, para integrar esse corpo. Então eu vou desenvolver todas as capacidades da pessoa, força, flexibilidade, trabalho, respiração, então, por meio do yoga, do pilates e do treinamento funcional. Então isso é o MIT, certo? Legal. É isso aí. E a gente usa até uns pezinhos, gente.
A gente precisa usar peso também, é uma coisa Exato. importante. A massa muscular que você falou no começo, diz que a velhice, a primeira coisa é isso, é perda de massa muscular. E como é que a gente vai perder de qualquer jeito? Mas a gente Sensei, você perde menos... nem precisa ir tão, assim, a velhice, sabe? Quando eu estava parada, porque eu também já fui sedentária, principalmente na época que eu tive as crianças. Eu não me exercei durante essa fase. Eu perdi muita massa muscular, muita. Então, a mulher, a gente sofre mudanças no corpo que são muito fortes, assim, e rápidas, a mudança que a gente tem no nosso corpo, que é num piscar de olhos, assim. Que quando eu me vi, eu falei, nossa, eu não me reconhecia. Minha postura é completamente diferente, né? Uma postura de uma mulher que estava numa fase de amamentação. Então é isso que eu falo para vocês, sabe? O corpo, ele não é só uma máquina e a gente só trabalha o exercício físico para melhorar capacidades físicas. Muito pelo contrário. Por meio do exercício eu vou atingir tanto a esfera emocional e, por que não, espiritual, né? E aí, esse corpo curvado, uma postura, a barriga extremamente flácida. E eu fui recuperando, fui ganhando, retomando, na verdade, esse corpo, né? E então, o mais legal da gente perceber quando a gente está conectado com a gente, pessoal, é a transformação e as etapas e fases que o nosso corpo passa. E às vezes está relacionado à experiência de vida que a gente está vivendo naquele momento. Então, às vezes, determinada atividade física também é benéfica. Tem gente que está falando, eu amo hidroginástica. Tudo bem, gente, eu não sou contra hidroginástica. Eu só estou falando que às vezes os médicos indicam a hidro só por falar. E às vezes ele não está pensando que a pessoa precisa melhorar outras capacidades do que além da dor. Porque, sensei, todo mundo fica batendo na dor, na dor, na dor, na dor. Elas só querem saber exercício para melhorar uma dor. E eu falo, gente, o exercício não é só para tratar a dor. Integre esse corpo. Porque se você às vezes tem uma dor nas costas, ela não é uma dor física. Muitas vezes ela não é uma dor física. Pois é. Então tem que perceber. Ela é muito mais de um caráter emocional. O quê? É isso mesmo. E não, e está tudo interligado, como você diz. Sim. O nosso então, corpo, por exemplo, o nosso psíquico quando a sensei, ela indica a meditação e as pessoas praticam a meditação, se vocês realizarem uma prática de exercício físico e entrar num processo de meditação, gente, eu falo que é como se você tomasse, sei lá, uma droga, né? É muito interessante, porque a gente vicia mesmo. Os monges coreanos, quando eles acordam de manhã para fazer a meditação, antes disso eles fazem 108 prostrações. Por quê? Porque tem que energizar o corpo para poder sentar em meditação. Às vezes a gente acorda, sai da cama e vai meditar. Isso não é tão legal. É melhor que você faça alguns exercícios antes. E depois disso, toma um bom banho, como você diz, né? Toma um chuveiro bem gostoso e aí vai fazer meditação para ver o que acontece. Como todas as células do seu corpo estão acordadas. E a prática da meditação, que a gente fala tornar-se Buda, Buda significa aquele que despertou, que acordou. Não é um ser extraordinário, não é um ser humano acordado, que vê o que é assim como é. Para poder o quê? Responder essa realidade de forma adequada. Porque às vezes a gente cria hábitos de relacionamento que vão mexendo com a nossa postura. A gente vai ficando triste, vai ficando para dentro, o ombro para baixo, vai soltando a barriga, porque ninguém me entende, ninguém gosta de mim, estou com depressão, estou triste. E outra coisa que o pessoal tem falado muito, que eu acho que precisa tomar cuidado, é não dizer que tudo que nos acontece é sequela da Covid. Porque agora tudo tem essa resposta. Eu estou assim porque é sequela da Covid. Não, tem várias sequelas da Covid, tem sequelas emocionais bem graves, é verdadeiro, não é mentira. Como é que você vence isso? Eu confirmo para vocês, atividade física. Façam atividade física que você vai ver que a tristeza, a depressão, ela vai saindo aos pouquinhos, não é imediato. Claro que tem gente que tem que tomar remédio, claro que tem gente que precisa ter acompanhamento terapêutico, eu não estou dizendo que é a salvação para tudo, mas é um aspecto importantíssimo. Você veja,
A saúde física, mental e social são entrelaçadas, não estão separadas. A nossa saúde física tem a ver com a nossa saúde mental e com o social. Nós ficamos 2 anos trancados em casa, sem falar com ninguém. Não é verdade? Agora é o momento de entrar em contato com outras pessoas. Se não dá para ser presencialmente, dá para ser virtualmente. E você entra em contato com você, entra em contato com a Fernanda, entra em contato com um grupo de pessoas que estão praticando, que você sente que você não está sozinha no mundo, não sou só eu que estou fazendo isso, né? E é muito estimulante para todos nós, para o físico, para o mental e para o social, gente. Saúde. Não é? Assim, sem falar social, né? Não fala espiritual. Dentro do social inclui espiritual, né? Entendi. Como é que você se relaciona com outras pessoas? Social é isso, a minha relação, eu e o mundo, eu e o outro, eu e eu mesma. Eu tenho boas relações. Se eu não estou em boas relações sociais, se eu estou aflita, nervosa, brava, irritada, se qualquer coisa que falo eu xingo, grito, bate o pé, fico furiosa, eu não estou bem. Não é só no emocional também, é no social. Eu não consigo me relacionar com outras pessoas. Por exemplo, tem uma monja que o vizinho dela, ele ficou desesperado durante a pandemia inteira. Ele trabalhava no escritório e foi trabalhar em casa. E essa monja tem cachorrinho que late. E o homem fica enlouquecido, mas é um exagero, sabe? O desconforto dele não é natural, não é normal. E socialmente, porque ele não está bem fisicamente, ele não está bem emocionalmente, e socialmente ele está criando problemas no condomínio. E é com todo mundo, não é só com ela. Então ele não sabe mais se relacionar com o outro. É insultos, joga água na casa dela, põe recados impróprios embaixo da porta, sabe? São coisas muito absurdas, que socialmente ele perdeu a capacidade do diálogo, do encontro. E isso acontece conosco. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque começa a perceber esses sintomas, fala, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente tem que começar de algum lugar. Porque só dizer, eu vou curar o meu emocional, você não cura sozinho, porque ele está ligado com o seu corpo. Ele está diretamente ligado com o que come e o que você faz. E como é que nós estamos fazendo as nossas coisas? Como é que nós estamos nos relacionando com a realidade deste momento? Que é diferente do que era ontem, anteontem, há 2 anos atrás. Nós estamos num momento de transição, sempre estivemos. E a gente tem que aprender a fluir com o fluir da vida. Então, eu sempre agradeço muito a você por esse programa, que é uma joia, que eu tenho seguido. Agora eu fiquei doentinha, tive que parar, fico muito triste. Acho que semana que vem eu vou estar aí com toda a minha força. O pessoal já pode se inscrever hoje, não pode? Eu vi que antes de entrar na live, que já tem lá no seu Instagram, a gente pode se inscrever, não pode? Sim. Pode sim, pessoal. Só entrar no meu Instagram que vocês podem se inscrever. E o acesso é imediato ao programa. Mas eu acho que mais pronto. Que, sabe, Sensei? Mas ele já está pronto, o programa já está pronto, né? Já, são 12 meses de treinamento. 12. 1 ano de treinamento. Porque aí cria um hábito para o resto da vida, né? É. Se cria um hábito para o resto da vida, eu não sei. Mas que eu acredito que... Conversando, por exemplo, ontem com essa minha aluna, e eu fiquei muito feliz com isso que ela disse para mim. Porque o fato de eu ser uma educadora física, ela falou assim para mim, Fernanda, e sabe o que mais... o que tem acontecido comigo? Que quando eu não estou com a plataforma, eu viajo e eu não consigo acessar, eu mesma consigo fazer o meu treino, porque eu já memorizei os exercícios. E eu falei, tá vendo? É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas realmente elas tenham autonomia, pessoal. Vocês precisam ter autonomia de saber o que é bom para vocês. Qual a intensidade? Claro, eu vou sempre estar guiando. Mas com a experiência do programa, pessoal, o que eu tenho percebido é isso. Vocês vão numa crescente e evoluem ao ponto de que vocês vão ganhar autonomia, sim. E vocês vão ser educados e educadas a saber o que é bom. Então... Pô, se eu quero fazer isso agora, o meu corpo está precisando disso, eu vou me exercitar dessa forma. Eu preciso trazer um pouco mais de força, então eu vou trabalhar com peso. Eu preciso suar, eu vou fazer uma sequência mais intensa. Eu preciso dar uma baixada na minha ansiedade, eu vou fazer os pranayamas que eu também ensino.
Então, na verdade, o programa é uma caixinha de presente, porque ela falou que no fim das contas, ela se deu um presente. E ela se dá um presente todos os dias. Não é muito bonitinho ouvir isso? É lindo isso. Né? Não, e foi bom, Aí porque eu eu... também viajei. Quando eu viajo, eu fico nos hotéis, eles têm aquelas academias, coisas pequenininhas, né? Mas eu faço alguns exercícios na bicicleta, naquele negocinho que anda assim, e aí pego os pesos, como você me ensinou, faço os Sim, exercícios dos vários músculos sim, diferentes. Então eu trabalho a perna, trabalho os braços, trabalho o abdômen, porque são as coisas que você me ensinou. Então isso já claro. fica integrado na minha vida. Então quando a gente segue, agora o que é interessante que você fala é ter um método, né? É Sim, preciso de um método. Existe até uma igreja que é chamada metodista, né? Que é metodista, bem sim. interessante. A igreja metodista é isto, que Lutero, que era um descendente da igreja católica, ele vai criar um método de prática, um método de estudo, um método de espiritualidade de aprofundamento. E se a gente vai olhar todas as tradições espirituais e toda, por exemplo, uma escola, a escola tem um método de ensino. Tem Claro. métodos diferentes de ensino. E a gente escolhe para os nossos filhos que método a gente prefere, não é verdade? Mas se não tem método, fica tudo muito solto no ar. Sim, E eu acho que o que você fez, talvez o mais importante é isto. Tem um método porque, primeiro, você é uma especialista. Você é uma professora de educação física há muitos anos. Você já treinou muitas turmas. Você já treinava pessoas de idade quando você estava lá dando aula no colégio. Então é muito importante isso, saber que você tem o conhecimento do corpo humano e do envelhecimento do corpo humano. E que a gente sabe que ele tem um movimento de transformação, mas que pode ser sutil, delicado, saudável, não é deixar ir apodrecendo de qualquer jeito, né? Então é sim. importante isso, né? Da gente poder nos cuidar melhor, reconhecer a necessidade do cuidado amoroso com o nosso corpo, o respeito à nossa vida. Muito bem, estamos juntas. Muito bem, muito bem. Bom, Sensei, é isso. Eu acho que a gente conseguiu, espero, né? Despertar com que as pessoas aí. Estamos hoje, terça-feira, 3 horas da tarde, com 300 pessoas. Eu falo que a gente tinha que ter um programa igual o da Ana Maria Braga, só que ao invés de a gente dar receita de comida, a gente ia dar receita de exercício, de meditação, de coisas, Isso. né? Porque realmente, pessoal, vamos se movimentar. Vocês têm. A vontade, tem uma dizendo aqui que não tem vontade, que sabe que precisa, mas a vontade surge ao começar. Tinha uma frase antiga que dizia assim: comer, beijar. Como é que era? E chorar é só começar. Não lembro como é que era, minha mãe que falava. Comer, beijar e se exercitar é só começar. Sim, Então não fique pensando que vai surgir uma vontade do céu. Vem um raio do céu. Ai, que vontade! Não. A vontade, a gente cria a vontade ao fazer, como tudo na vida. sim. Às vezes você não está com fome, aí você põe uma coisinha na boca, nossa, que gostoso e quero comer mais. Atividade física é assim, não estou com vontade. Não interessa se você está com vontade ou não, faça, levanta um pouquinho, sai do sofá, sai da cadeira, desliga a televisão, desliga o seu celular, você usa só para essa atividade física nesse momento, não fica recebendo mensagens durante a atividade e você vai ver que ao começar, você começa a falar que gostoso. Alongou, relaxou, isso sou eu, olha o meu corpo, que legal. E essa vontade vai surgindo. Às vezes, os 5 primeiros minutos da atividade física, fala, eu podia estar na cama, eu podia estar fazendo outra coisa, mas se você passa os 5 primeiros minutos, quando está chegando no fim, você fala, nossa, já acabou? E dá vontade de fazer mais. E é isso, a É, vontade é uma coisa que é cultivada. A gente não nasce com ela, cultiva. mas eu acho que as pessoas, elas. Se fosse assim, Sensei, se fosse tão simples só, e né, acordar e se movimentar, a gente não teria tantas pessoas sedentárias. Mas realmente, assim, eu acho que as pessoas, como essa aluna, como às vezes até a própria Sensei que percebeu, caramba, opa, meu corpo tá aqui, eu tô atenta a esse corpo não tá funcionando muito bem. Então, na verdade, vocês precisam ter uma âncora, alguma coisa que vocês vão se prender a isso e vão falar assim, olha, eu preciso me movimentar porque eu quero poder cuidar dos meus netos, cuidar dos meus filhos, brincar com eles sem sentir dor no meu corpo, ou eu quero poder realizar um monte de palestras, viajar pelo mundo e eu tenho que ter pernas para aguentar fazer isso. Isso aí. Então, se deem um motivo real
que seja um motivo que faça você acordar todos os dias, eu falo que só o fato da gente acordar e poder se movimentar já deveria ser algo que a gente teria que agradecer todos os dias, né? Isso. Mas eu acho que as pessoas, se vocês fizerem essa reflexão, se hoje eu tenho dor, se hoje eu tô desmotivada, se hoje eu tô com sobrepeso, se hoje eu tenho dificuldades nos meus relacionamentos, me sinto muito mal-humorada, estressada, daqui 5 anos, como você vai estar? É isso aí. É isso mesmo. Reflita sobre isso, sabe? Como? As chances são, eu com 40 anos já percebo que a minha saúde está ladeira abaixo, certo? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho 2 filhos pequenos, eles são minhas motivações, sabe? O meu trabalho também me motiva a poder estar bem comigo mesmo. Quantas vezes a Sensei me viu doente? Pouquíssimas vezes. Durante 2 anos que a gente trabalha online, eu quase que não fico doente. Então são escolhas que a gente faz, sabe? E eu acho que a oportunidade é agora, gente. É imediato. Eu acho que tem muita gente que tá perdendo tempo, sim. Que tá deixando a vida passar. Tá muito conectado, só fazendo esse trabalho aqui com o dedo, de sobe, né? Fica mexendo no celular. É Eu isso. falo que o único exercício... Eu vi um vídeo do Drauzio Varela, ele fala, o corpo humano, ele não foi feito para esse comportamento sedentário. Então, que o nosso corpo atual, sabe como deveria ser? Ele fala, deveria ser só um braço que só tem mão, não teria função. Não tem função mais esse braço longo, porque ninguém pega coisas na árvore, ninguém caça, como a Sensei falou no início. Pernas longas, não teria que ter. Então teria que ser um corpo curto, com um bracinho curto e um bumbum enorme. Uma bunda grande, porque a gente passa a maior parte do tempo sentado, né? E a cabeça também vai crescendo, né? De alguns a cabeça cresce, porém de alguns a cabeça diminui, porque nem o cérebro está sendo exercitado, gente. É isso e aí, o seu cérebro, quando você se exercita, ele é ativado imediatamente. É isso aí, tem que ficar esperta. Aquelas coisas corre para a direita, para a esquerda, vem para frente, vem para trás, né? Fazer o tico e teco funcionar, né? Tico e teco tem que fazer conexão. Isso para fazer atividade física, porque quem tem controle do seu corpo é você. O corpo não manda em você. É o seu cérebro que manda no seu corpo. Então é isso, gente. A vontade, ela pode ser estimulada pela própria atividade em si. Então não pense que vai ser alguma coisa de fora. Você não vai tomar um remédio para ficar com vontade de levantar, não. Pelo contrário, quanto menos estímulos extras você tiver, o seu próprio corpo produz, né? Tem especialistas que falam muito nisso, né? Que a gente produz serotonina, endorfina, enfim, uma porção de hormônios que o nosso corpo projeta quando a gente faz atividades físicas que são prazerosas e nos deixam mais leves, menos agitadas, menos bravas, menos nervosas. E eu notei que esses dias que eu não fiz atividade física, eu comecei a ficar bem impaciente, falando bravo, assim. Eu falei, nossa, o que é isto? Mas parece que nada, são alguns dias e a gente muda de humor. Muda mesmo de humor. E quanto mais deita e quer ficar deitada, mais deitada quer ficar. E em vez de ficar mais saudável, a doença demora mais a sair do corpo. Claro. E eu sei quando é que eu estou melhorando, quando eu começo a sair, quero me mexer, vou tomar banho, vou arrumar o quarto, eu começo a arrumar as coisas, né? Arrumar as coisas externas tem a ver com arrumar o interno também. E exercitar o corpo tem a ver também com exercitar a vida. Que a gente ainda está viva aqui. Daqui a pouco a gente está durinha no caixão. Antes de ficar durinha no caixão, não tenha pressa de chegar lá e aprecie. Esse mês é o setembro ainda, né? Que a gente fala setembro amarelo, que é para a pessoa não cometer suicídio. Então, que tem tristeza existe, que existe depressão existe tratamento existe, e existe atividade física que ajuda no tratamento contra a depressão. Ela não é o único remédio, mas é um dos elementos que nos ajuda a sair de estados depressivos. Em vez de ficar largada no sofá, porque eu sou infeliz, ai, quanta coisa tem que fazer, não estou com vontade, você começa a mexer, começa a fazer. Tinha no Japão tinha um senhor que chamava Morita Terapia. E a terapia do Morita, mesmo as pessoas internadas, que elas estavam incapazes de fazer qualquer coisa em casa, atividade.
Vai varrer o chão, vai fazer exercício, vai cozinhar. Chorando não tem importância, mas vai fazer. Porque quanto menos a gente faz, menos vontade de fazer tem. E a cura nossa depende desse movimento, dessa ação que você ensina tão bem através de um método que é eficiente, que funciona, porque é de uma especialista, ela não inventou isso do nada, ela tirava fazer, não, ela tem anos de estudo, é uma especialista com anos de estudo, então não é uma fantasia da cabecinha dela, não, é de alguém que é profissional da área de esporte, não da área de educação física, educar o corpo, educar o físico, que é educar o psíquico, o emocional e o social simultaneamente. Vamos ser felizes, gente? Vamos ser felizes, ó. Viu? O movimento cura, é isso mesmo. O movimento cura. É isso mesmo, a cura pelo movimento, através do movimento e da ação. Não só pessoas que ficaram com deficiência, que você vê, todo mundo que teve um acidente, pode ser vascular periférico, pode ser um acidente de carro, de motocicleta, faz atividade aonde? Vai fazer recuperação, fisioterapia. O que é isso? É movimento. Não é ficar parado dizendo, eu perdi minha perna, que infeliz, não, tem que movimentar. Eu conheci um jovem lá em Fortaleza, que era uma coisa incrível, ele teve um acidente de moto, ele perdeu metade da perna, do joelho para cima, ele só ficou com a coxa, né? E é forte, é um nadador, é um triatleta, é paralímpico ele. Estava lá na praia me ensinando a remar, sabe? Foi uma coisa muito bonita de ver. Porque a moça que estava comigo perguntou, você é aposentado? Ele falou, aposentado por quê? Por que eu teria me aposentado? Porque eu perdi minha perna? Não. Levou 3 anos, ele falou. Com muito exercício, muita força de vontade. E isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E quando a gente vê pessoas que realmente tiveram coisas graves na vida, e quem não teve nada, dizer, não tenho vontade de fazer, peraí, levanta e faz. Começa a fazer que vai dar certo. A atividade física cura. A cura pelo movimento. É isso mesmo. Minha professora, Fernanda Miacir. Obrigada. Muito bem, Sensei. Obrigada, viu? Sempre uma delícia conversar. Eu acho que todo mundo aí deve ter tido muitos insights. E não fiquem bravos comigo em relação à hidroginástica. Eu deixei claro por que eu citei a hidroginástica. Mas o importante é que vocês busquem se movimentar, apreciem o movimento, apreciem a vida de vocês, porque realmente é o que a Sensei fala, tá tudo interligado, não tem nada separado. Então, se a gente está vivo aqui, se a gente está aqui nesse momento, hoje, a gente tem que desfrutar dessa vida e sermos felizes, né, Sensei? É isso mesmo. Muito apreciar bem. cada instante da vida. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada, Sensei. Até mais. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.